Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de interpretação de requisitos da norma ISO 9001-2008. Meu nome é Rogério Rossi, eu sou consultor e auditor há 13 anos e quero então contribuir aqui com a minha experiência para elucidar alguns pontos relativos aos requisitos da norma. Então, o objetivo dessa videoaula é promover a harmonização dos conceitos relacionados à ISO 9001-2008. Eu quero aqui frisar bastante a questão relacionada ao negócio, tá? Ou seja, a empresa, aquilo que ela realiza, né? Então, essa é a principal ideia com relação a isso. Começamos então com o requisito 0.1 e aqui, pessoal, quando se trata de implementar e manter o sistema de gestão da qualidade, nós temos que ter em mente que o sistema de gestão da qualidade, ele deve naturalmente ajudar a empresa a ser mais eficaz, ajudar a empresa a realizar melhores transações comerciais, ser melhor vista no mercado. Essa é a função do sistema de gestão da qualidade. E para a gente começar a implementar isso, tem que haver uma decisão estratégica, ou seja, a gestão da empresa, a direção da empresa, o comando deve estar necessariamente comprometidos com essa questão. Eu costumo informar as empresas que eu atendo que de nada adianta a gestão não estar comprometida, é jogar dinheiro fora. Então, nesse aspecto, eu gostaria de frisar essa decisão estratégica. Inclusive, nós estaremos divulgando, daqui a alguns dias, estarei fornecendo um e-book relativo à nova norma ISO 9001-2015, onde já tem o CD liberado, onde essa questão da decisão estratégica vem com muito melhor ênfase. Segundo lugar, a disseminação das informações relativas ao sistema de gestão da empresa. Costuma-se dizer que o sistema de gestão da qualidade é uma atribuição da área de qualidade, e isso não é uma verdade. Isso tem que ter uma disseminação por toda a empresa. Todos têm responsabilidades, inclusive também a área de qualidade. Mas isso é uma função de todos. O sistema deve estar permeado na empresa. E por último, melhorar a satisfação dos clientes. Não menos importante, isso aqui não é uma priorização, mas são 3 pontos importantíssimos quando vai se montar o sistema de gestão da qualidade. Ele deve sim, com certeza, melhorar a satisfação dos seus clientes. Uma vez que eu estou investindo para trabalhar melhor com os meus processos, nós vamos ver isso com maior clareza, esses processos devem ajudar a melhorar a satisfação do cliente, atendê-lo melhor, atendê-lo com mais eficácia, dentro dos prazos de entrega, com um produto de qualidade. Com certeza isso tem essa visão. Passando então para o requisito 0.2, temos a abordagem de processos. E aqui, pessoal, tem uma questão com uma interpretação bastante importante. O que, na verdade, são os processos? Os processos são aqueles que têm foco no negócio e são orientadas para o cliente. Essa é a questão principal. O que acontece em muitos casos que os processos são confundidos com departamentos. E neste caso, o departamento tem foco nas funções, são orientadas para a chefia,
ou seja, uma definição de atividades totalmente diferenciada. Quando se volta um processo para o negócio, eu estou mostrando que eu quero atender melhor o cliente. Como é que aquele processo pode atender melhor o cliente? E não como que o departamento pode funcionar melhor por causa que o chefe quer assim. Essa questão é importantíssima, pessoal. Temos que diferenciar processos e departamentos. Para isso, pessoal, para conseguir fazer isso de maneira prática e eficaz, utilize a cadeia cliente-fornecedor, onde então eu tenho o meu fornecedor da empresa, né, ou fornecedores da empresa, e os clientes que ela atende. E nesse contexto, obviamente que o cliente vai solicitar as suas necessidades para a empresa então vai avaliar elas e vai retornar ao cliente. Para atender essas necessidades, a empresa vai solicitar cotações com fornecedores para comprar matéria-prima, comprar insumos, né? E obviamente o fornecedor vai entregar eles aqui na empresa para poder realizar essas atividades. E para realizar estas atividades, eu tenho clientes internos e tenho fornecedores internos. Esses clientes e fornecedores internos também formam uma cadeia, ou seja, o fornecedor interno tem um cliente interno, né? E vice-versa. Ou seja, há uma transmissão de informações, transmissão de dados muito importantes para que eu possa realizar o meu produto ou serviço. E assim sucessivamente, né? Vão acontecendo as transações até que eu tenha a entrega do meu produto ao cliente. Entender essa cadeia cliente-fornecedor é entender a forma com que o negócio funciona, saber como que os processos estão orientados para o negócio. Agora, de que forma que nós podemos enxergar esses processos que são orientados para o negócio? Eu tenho que identificar eles tendo uma visão sistêmica da empresa. O que é ter uma visão sistêmica? É poder olhar ela como um todo, né? Poder enxergar toda ela, poder enxergar todos os processos, como que ela funciona, e não olhar os departamentos que ela tem. Tem que ter uma visão de fora, uma visão macro, que é o que está aqui representado. No requisito 0.3, nós temos a relação com a ISO 9004. A ISO 9004, eu diria que é uma norma um tanto quanto esquecida, mas ela tem importantes informações sobre como melhorar, como atingir melhor a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Eu recomendaria que todos lessem a norma porque ela tem dicas importantíssimas. Ela pode sim trazer algumas respostas com relação a como fazer um atendimento melhor, né? A forma com que eu posso implementar melhor os requisitos. É uma importante fonte de informação. No requisito 0.4, então, a norma fala da compatibilidade com outros sistemas de gestão. Ou seja, a norma ISO 9001, assim como a ISO 14001, assim como a ISO TS, enfim, elas têm uma particularidade que eu possa fazer um ajuste para fazer uma auditoria integrada. Essa compatibilidade corresponde aos requisitos da norma, que é requisito em um caso, é requisito em outro também. Controle de documentos numa norma também é controle de documentos na outra norma, e assim sucessivamente. No requisito número 1, pessoal, nós temos então o escopo. Novamente eu volto a frisar, temos que ter processos orientados ao negócio da organização. E o escopo tem que demonstrar claramente a abrangência técnica e geográfica da empresa.
né? Abrangência técnica, então, o escopo técnico, né? Ele está relacionado o quê? Com a atividade fim da organização. E o escopo geográfico, então, está determinado pela localização da organização. Por isso que a norma, dentro da sua visão, requisito 5.3, pede qual é o negócio da empresa. Isso a gente tem que ter uma visão bastante clara para poder realizar, para poder montar, e implementar um sistema de gestão da qualidade. E ao determinar o escopo, então, nós podemos ter o quê? Uma visão inicial desses processos que são orientados ao negócio. Olhem só esse exemplo aqui. Pela definição desse escopo aqui, nós conseguimos enxergar aqui alguns processos que são necessários para gerar esse escopo. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Primeiramente, processo comercial, comercialização. Aqui, novamente colocando, é feita a compra e revenda de alguns produtos. Depois, um outro processo de industrialização, né? Está bem claro aqui no escopo. E por último, processo de assistência técnica, também está bem claro no escopo. Uma ideia, né, com relação ao negócio da empresa, não está representando aqui todos os processos. E daí? A empresa não tem mais processos? Como é que nós podemos fazer para descobrir os outros processos que estão implícitos aqui internamente? Aí vem então aquela questão, quais são os outros processos que estão necessários para que esse escopo funcione? Obviamente aqui então, pessoal, vamos adicioná-los. Primeiramente aqui um processo de aquisição, por quê? Para fazer a compra dos produtos que eu vou comercializar. Segundo lugar, para um processo de recebimento, estocagem, eu vou ter que estocar para poder atender essa comercialização aqui. E por último, poderíamos entender aqui um processo de expedição. Vejam bem, isso aqui é processos voltados ao negócio. Eu não estou olhando como a empresa está montada, eu estou olhando como que ela tem que funcionar. Essa é a diferenciação de processos de negócio para processos que algumas empresas entendem como departamentos. Os processos de apoio são aqueles que oferecem suporte aos processos principais, ou seja, eles não têm a função principal da empresa. Uma dica que eu queria deixar aqui, eles têm que ser verificados se realmente são processos ou atividades de processos principais. Por exemplo, uma atividade, um processo de industrialização ou de manufatura, às vezes, dentro do próprio processo eu tenho a manutenção. Ela é uma atividade do processo, portanto, ela não é um processo de apoio, ela já está implícita. Eu não preciso determinar ela com o apoio, né? Um outro caso, às vezes existe um processo administrativo que já compreende a área de recursos humanos, mas não tem alguém fazendo isso, isso é dentro do processo administrativo. Então, a maneira com que eu vou enxergar isso dentro do sistema é importantíssima. Eu tenho que destacar aquilo que realmente é ou não é processo. E como é que eu posso fazer um mapeamento desses processos? Uma forma bastante simples seria determinar o fluxo ou sequência de atividades, a duração do ciclo, etapas de controle, dados e informações, né? Quem são os responsáveis, qual é que é a inter-relação desse processo com outros processos. Eu cito aqui, então, duas ferramentas que a gente pode usar. Primeiramente, então, o diagrama CIPOC, onde eu vou ter, então, os suppliers ou fornecedores dos processos, as entradas ou inputs dos processos, depois, dentro do processo, as atividades que são realizadas, né?
Depois eu tenho as saídas dos processos. E por último, então, eu tenho os customers, os clientes, né? Ou seja, para quem eu vou estar entregando o meu produto ou serviço. Aqui eu tenho um outro exemplo de ferramenta, que é um outro mapa de processo, onde eu tenho então as atividades mais especificamente determinadas. Tenho então aqui os fornecedores e as entradas que eles proporcionam, as atividades que são realizadas, que tipo de saídas e que tipo de clientes eu estou atendendo, os requisitos de entrada, de saída, itens de controle, enfim, responsabilidades, documentos, indicadores, registros. Ela é uma visão, um mapa realmente para mim poder montar o processo. No requisito 1.2, pessoal, então nós temos a aplicação relativa a que itens da norma eu posso excluir. Pela própria norma, ela fala que somente requisitos relacionados ao item 7 da norma, realização de produto, podem ser excluídos, desde que plenamente justificáveis. E, obviamente, essas justificativas devem estar presentes, no manual da qualidade da empresa. As exclusões mais comuns que eu gostaria de citar, requisito 7.3, relativos a desenvolvimento, a projetos. Entende-se aqui, pessoal, que a empresa não tem a responsabilidade com relação à criação do produto. Uma questão bastante importante, caso a empresa tenha a responsabilidade com relação a isso e queira fazer a terceirização disso, o escopo tem que ficar bastante claro. Nesse caso não seria desenvolvimento, mas sim gestão do desenvolvimento. Eu estou fazendo o controle com relação ao desenvolvimento que é feito por terceiros. Então isso é um ponto bastante importante. O outro requisito 752 que trata então da validação de processos. A validação que são o quê? Aqueles processos onde eu não consigo fazer a mensuração dele durante a execução, só depois dele concluído. Processos aqui típicos como solda, como pintura, como tratamento térmico. Nesse caso eu tenho que fazer o quê? Validar, criar condições para garantir que uma certa configuração de processo aplicada vai ter um resultado específico. Eu tenho que ter registros, para provar isso. No requisito 2, então, pessoal, nós temos as referências bibliográficas, ou seja, com relação a ISO 9001 2008, ela diz que a ISO 9000 versão 2005, ela é a referência quando se trata de fundamentos e vocabulários. É a norma aceita quando há alguma dúvida de interpretação de alguns requisitos. No requisito 3, então, ela define que o produto, e o serviço têm a mesma conotação dentro da norma. Onde aparecer produto, o mesmo termo se refere a serviço. Eu gostaria então de agradecer a todos pelo interesse nesse vídeo e nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado.